juntos hoje iniciarmos, né, essa nossa rodada de palestras. Nós temos alguém aí com o microfone no rock and roll? Ótimo. Pode fechar, mãe? O microfone, por enquanto? Como é que eu fecho assim? Assim? Pronto. Excelente. Então, para iniciar, não é, esse nosso reinício, nesse esforço de todos nós, não é, em pararmos um pouco as nossas atividades, as nossas os nossos vários interesses paralelos, não é, e prestarmos atenção, estudarmos um pouquinho mais sobre a mensagem do Cristo, naturalmente de forma debulhada, de forma simplificada por aqueles, como Alberto nessa noite, que tem interesse em nos ajudar a melhor entender, né, essas mensagens. Nós, após o convite, vamos ter a honra de tê-lo aqui conosco, não é? Para falar de um tema que foi, na verdade, um dos temas que ele sugeriu, porque confesso que apresentei, não é, Alberto, o tema que nós planejamos um pouquinho atrasado. Então, ele fez uma sugestão, não é? Eu não sei, eu cheguei, Alberto, inclusive, a te falar da escolha dos amigos? Eu cheguei a falar? Não, né? Você disse que está pretendendo ouvir as 3 opções. Isso. A turma aqui é uma trilogia. Vamos com calma. Eu achei ótimo, eu confesso que adorei a resposta do grupo. E, assim, eu tô super interessado. Então, em função, né, desse interesse de todos, eu reitero a saudação ao nosso amigo Alberto, já conhecido amigo, e vou fazer uma prece rápida, não é, de 1 minuto, apenas para aquietarmos nossa mente, nossos corações e nos prepararmos para a mensagem que o nosso amigo, com tanto carinho, preparou para nós. Então, vamos, se possível, fechar nossos olhinhos e mentalizar o bem, mentalizar a pessoa amorável de Jesus e agradecer, não é, a este irmão mais velho o envio das oportunidades para que nós possamos crescer até chegar a próximo a Ele. Então, franqueamos a palavra para Alberto e agradecemos os amigos espirituais que nos estimulam, não é, a estudar, nos estimulam a estarmos próximos do entendimento da sua mensagem, não é? Então, muito obrigado, Jesus, e aos amigos espirituais, está franqueada a palavra para Alberto. Você, Alberto, tem em torno de 40 minutos, aproximadamente, né? E 5 minutinhos ou 10 minutinhos, como for da sua preferência, se você quiser ouvir perguntas, por exemplo, eu te faço uma sinalização apenas para proceder assim à ordem das coisas, tá bom? Muito obrigado. A palavra está franqueada.
Ok, eu quero agradecer, né, o convite de Adson e a atenção de todos, por ele nos provocar e nos estimular ao estudo e perder o medo, a vergonha de falar tudo aquilo que a gente aprendeu na doutrina espírita e o que a gente tem aprendido também com os amigos, na convivência dos estudos juntos, porque eu penso que quando a gente participa de um grupo coeso, ali, um objetivo sincero de aprender e formando uma corrente de pensamento, a gente cresce muito, a gente aprende muito. Claro que a gente tem que se desvincular daquela exigência de perfeição, de ser tão criterioso, de exigir do outro o conhecimento pleno das coisas, e isso ainda não faz parte, assim, da simplicidade e da humildade daqueles que querem ampliar conhecimentos. Então, toda a informação de alguém que se propõe ao estudo sério, se dedica, é válido. Então, eu aprendi na doutrina espírita, ouvi nas palestras, que eu ouvi muitas palestras, e com o intuito de aprender, eu observei que cada palestra, independente de que seja, se ele é um palestrante conhecido, de destaque ou não, é válida, porque não adianta vocês ouvir uma palestra de um palestrante que é, né, o top, se você não trazer os conteúdos para você aprender. E às vezes a gente aprende mais com aquele que não é nem conhecido, né? Porque na realidade você tem que fazer uma garimpagem, garimpar. Quando você ouve uma palestra, você é o garimpeiro. Você tem que tirar ali, diante de tantas informações, o tesouro, a preciosidade e trazer para a sua interpretação, trazer para o seu aprendizagem também. Então, eu quero agradecer a todos, agradecer a Adson por esse convite, né, que é mais uma forma de se esforçar para aprender e levar para os nossos irmãos um pouquinho do nosso conhecimento, que é pouco, né? Ainda a gente se sente ainda muito frágil em muitas coisas, mas estamos aqui para aprender, né? E eu gosto muito de ressaltar que nós somos o livre pensador. Apesar de estar dentro da doutrina espírita, eu penso que uma forma como a gente capta a mensagem, ela é muito importante, porque a gente parte daí. Mesmo que às vezes a gente esteja equivocado, a gente pode, lá mais na frente, ressignificar, mesmo porque cada estudo que a gente faz, a gente vai trazendo conteúdos novos, vai vendo observações que a gente não tinha visto antes. Então, eu quero aqui trazer para vocês hoje, de uma forma bem suave, uma parábola de Jesus, quando ele aplaca a tempestade, né? E ali no barco ele tinha ali presente os discípulos, e a lição que ele trouxe para aqueles discípulos, naquele momento de desafiador, né? Onde ele passa para os discípulos a confiança plena na sua capacidade de estar ligado à divindade e confiar em Deus, porque isso foi o que Jesus trouxe de novo para nós. Essa confiança nesse ser maior que deixou de ser aquele Deus vingativo, todo-poderoso, sentado num trono, onde ali ele estava distribuindo dor e sofrimento para a humanidade. Esse não foi o Deus que Jesus nos trouxe. Ele nos trouxe a ideia nova de que esse Deus é Pai e que a gente precisa estar conectado com Ele, confiando nele e ligado com Ele, né? É simplesmente dizer eu confio em Deus e você não está com a sintonia com essa parte divina que dentro de nós, está dentro de nós. Eu sempre digo que nós não somos órfãos, né, de Deus. Nós não viemos ao mundo à toa, né? Nós temos essa ligação divina, e isso que Jesus nos ensinou, confiar. Então, o propósito dessa mensagem é a gente desenvolver 3 elementos que eu percebi aqui no texto, que é importante, que é o barco, a tempestade e o mar. São 3 elementos aqui que eu trouxe para a gente fazer uma analogia
para o nosso dia a dia. O que aprender dessa mensagem tão simples e significante que Jesus nos trouxe? Então, primeiro eu vou ler aqui a passagem que está lá em Mateus 8, 18, onde ele cita a seguinte parábola. Ao cair da tarde desse dia, Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para a outra margem do lago. Deixando a multidão para trás, entraram no barco onde ele já estava e começaram a travessia, embora outros barcos o seguissem. Mas logo se levantou um tão grande temporal, com vendaval e ondas rebentando contra o barco, que este já estava cheio de água. Entretanto, Jesus dormia deitado na polpa, com a cabeça no almofado. Inquietos, acordaram-no gritando: Mestre, não te preocupa que estejamos quase a morrer? Ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te. O vento parou e fez-se uma grande calma, e disse-lhes: por que estavam com tanto medo e ainda não têm fé? Então a gente vê essa passagem aqui, Jesus, no meio de uma tempestade, ele tranquilo, ele dormia. E os discípulos, coitados, ali, com medo de perder a vida, e sabendo que ele conhecia realmente o mestre, e acorda para ele resolver aquela questão, né? Pensando que Jesus não estava preocupado com eles. Mas Jesus estava querendo passar para eles justamente essa confiança em Deus. E será, né? Jesus acalmou a tempestade, gente. Jesus era de um poder de magnetismo que ele controlava a natureza. A gente vai dizer, ora, que força é essa que vai de encontro às leis da natureza, né? De encontro à tempestade, que é um fenômeno natural, né? Mas a gente fica pensando aqui, os índios já não faziam a dança da chuva, né, para chover, e em alguns casos funcionava. Será que não é um ensinamento rudimentar? Será que nós temos um dia o poder de alterar a natureza? Aí fica uma pergunta para a gente aqui, para questionar, porque eu não tenho resposta, né? Mas Jesus o fez, mas com um propósito muito elevado, de trazer àqueles discípulos justamente essa confiança em Deus. Eu queria passar aqui para vocês o slide que eu fiz. Deixa eu ver se eu consigo, gente. Deixa eu ver aqui se vai. Talvez eu não consiga do jeito que eu queria que ele, numa tela maior. Mas vamos fazer essa tela menorzinha, porque eu acho que dá para vocês virem, né? O tema da palestrinha, o nome é Navegando Além do Medo. E aí a gente traz assim: hoje refletiremos sobre um dos episódios mais profundos do Evangelho, Jesus acalmando a tempestade do mar. Por quê e para que todos nós, em algum momento da vida, atravessamos tempestades? Quer dizer, eu estou trazendo aqui um contexto evangélico de uma parábola, onde a gente vai trazer para a nossa realidade diária. É isso. Então, muitas vezes, como os discípulos, sentimos que o barco da nossa vida vai afundar. E aí nós sentimos dores, perdas, enfermidades, crises emocionais, conflitos familiares, inseguranças espirituais. Eu, quando fiz essa palestra, eu abordei cada um desses temas, mas hoje aqui a gente talvez não vai ter tempo para abordar todos eles, porque o tempo é curto, mas a gente já aprendeu, né, sobre dores. E o que eu trago aqui sobre dores é o seguinte, que a dor é um processo natural, onde todos nós estamos inseridos a vivenciar. Vocês podem até perguntar, por que existe a dor?
Eu tenho uma resposta muito simples, né? A dor, ela vem justamente para a gente valorizar a vida, porque a dor, ela sinaliza algum problema, seja ele físico ou emocional. Então, tem dois tipos de dores. As dores físicas, que é um processo natural que todos nós vamos passar, né? A dor do parto, a dor de uma doença, a dor física de uma pancada que a gente tome, isso é dor física, é natural. As dores morais também, elas também fazem parte de um processo que é natural também, quando a gente vai convivendo um com o outro, e ali vai surgindo os atritos, aborrecimentos, as incompatibilidades, os desafios, que é justamente isso que gera, às vezes, as dores, os incômodos. E, geralmente, a gente sofre uma ingratidão, uma crítica, uma traição, uma ingratidão, e aí sente uma dor, mas é uma dor moral, não é física. Mas para que é que essas dores surgem? Para a gente aprender a trabalhar aquilo que a gente tanto diz, a nossa evolução. Sair do estágio primitivo que os espíritos nos ensinam, que é o primarismo do instinto. E a gente vai nesse atrito, né, superando as dores. Agora, trago aqui também uma reflexão sobre o sofrimento. Né? O sofrimento não, o sofrimento é opcional, eu acho que todo mundo já sabe disso. O sofrimento, eu aceito, eu recebo a dor, eu agora vou dar a ela a dimensão de acordo com o meu nível de percepção, de maturidade, de maleabilidade. Né? Eu vou dizer evolutivo, vamos usar esse termo, evolutivo. Então eu posso sofrer, então eu escolho. Quando Jesus chega assim, perdoe, né? Ele está falando que é para a gente aceitar essa dor e transpassar ela de uma forma equilibrada, porque o perdão ele vai nos dar equilíbrio, nos vai dar harmonia. Mas aí vem o egoísmo, vem um sentimento de ódio, de vingança, que é o sofrimento. Você amplia a dor para o sofrimento. Então, dor é uma coisa, sofrimento, dor é natural e sofrimento é opcional. Nós escolhemos, né, se queremos sofrer ou não. Perdas, nós sabemos que as perdas também fazem parte do processo na nossa vida. A gente perde o emprego, diz que perde uma pessoa querida, mas na realidade a gente não perde porque ela não nos pertence. Né? Enfermidades, a gente aprende muito com os momentos de dores, quando estamos acamados, crises emocionais, que é justamente isso, quando a gente não sabe trabalhar a dor. Então, a dor ela é necessária para o nosso processo evolutivo. Né? Faz parte do nosso processo evolutivo. A dor. Ninguém evolui sem ela, não, porque parece que a dor ela vem como um equilíbrio, para você não ficar muito parado no erro, nem no engano. Então, a dor ela é uma coisa que está inserido na lei de Deus. Mas se a gente trabalhar ela de forma equilibrada, com certeza não vamos deixar ela se tornar sofrimento. Vamos deixar ela na dor, só na dor e ressignificar. Crises emocionais e conflitos familiares. Quem que não vive, né? Inseguranças espirituais. Não vou adentrar muito aqui, porque senão não vai dar tempo. Jesus diz aos discípulos, passemos para o outro lado. Não era apenas uma travessia geográfica, era também uma travessia espiritual. O Cristo jamais prometeu ausência de tempestades, mas prometeu presença e atitude durante elas. Os discípulos entram no barco confiantes, até que surge o temporal. E assim também acontece conosco quando iniciamos projetos, ficamos inseguros, porque a gente às vezes nos falta habilidade, insegurança, então a gente precisa estudar e se empenhar mais naquilo que a gente se designou a realizar. Então, até às vezes a gente fica culpando terceiros, né? Culpando até a divindade, porque não está dando nada certo. E, na realidade, a gente vai ver por causa das nossas inabilidades, da nossa falta de capacidade de iniciarmos projetos de formas mais concernentes. Quando buscamos renovação, olha, gente, eu, quando era mais novo, tudo que eu fazia,
nada ia para frente, ficava sempre no meio do caminho. E é assim ainda em algumas coisas. Por que isso, né? Porque essas tempestades que de vez em quando surgem, as primeiras dificuldades, a gente desiste. E assim a gente vai durante a vida toda, fazendo projetos e no meio do caminho a gente vai desistindo porque faltou justamente essa perseverança, né? Quando começamos tratamentos também, né, tudo isso são desafios, quando tentamos mudar interiormente. Então, quando a gente fala desse projeto espiritual que todos nós temos, que é evoluir, a gente fala muito isso, eu não gosto de falar dessa palavra evoluir, porque parece que é algo inatingível. Não. Eu gosto assim, os processos naturais de desafios, te levando sempre a um estágio consciencial, de equilíbrio, harmonia. E eu penso que quando a gente buscar aquele equilíbrio no pensar, no sentir e no fazer, a gente vai estar de bem com a vida e com a gente. Porque muitas vezes a gente pensa uma coisa e faz outra, e sente outra totalmente diferente. E quando a gente consegue juntar essas três dimensões da vontade, vou usar esse termo aqui, que essas três dimensões do ser, né? Quando eu sinto e faço o que eu sinto e penso também, pronto, parece que entrou ali numa... quando os astros estão em... Como é que se diz o termo, Adson? Quando eles estão ali no mesmo... Alinhados? Alinhados, pronto. Quando esses três níveis dimensionais do ser estão alinhados, gente, a gente passa para um quarto que eu não sei nem qual é. Talvez um dia Adson possa até me dizer, né, qual o quarto nível desse pensar, sentir e fazer. E é desafiador, gente, né, você controlar essas três dimensões, porque esse é o equilíbrio. Quando a gente consegue nivelá-los, a gente se sente leve, realizado, mesmo diante de uma tempestade, mesmo diante de uma guerra, de um terremoto, não é? A gente vai superando, porque em mim eu consegui o equilíbrio dessas três dimensões, né? Então, passando aqui para o próximo slide, aí tem um simbolismo do barco, do mar e a tempestade, aquilo que eu trouxe para a gente refletir. O barco representa a nossa existência, nossa jornada reencarnatória, nossa mente, nossa família, nossa casa espiritual. O mar simboliza o mundo das provas, as emoções humanas, os desafios da evolução. É quando a gente fala assim, as contingências da vida. É tudo que a gente vai encontrar ali, daquilo que nós estamos precisando para superar em nós, né? Então, geralmente, a gente pede a Deus na nossa prece para afastar tudo isso. E aí que está o engano. A gente perde a oportunidade de crescer e aprender. A gente tem que pedir a Deus suporte, intuição, inspiração, força para que a gente vença todos esses desafios. E a gente fica protelando, né? Protelando para as próximas reencarnações, que eu não sei quando é que vai ser a próxima da gente, Adson. Porque tem quase 20 bilhões de espíritos na fila. Se eu não me engano, eu acho que a conta é essa aí. 20 bilhões para reencarnar. Eu não sei se a gente fura a fila para reencarnar. Eu não sei como é esse processo ainda. Precisamos estudar para aprender. Mas eu acho que a gente não fura a fila, não. Né? Não somos melhores do que ninguém. Eu só penso assim, abrir aqui um parêntese. Furar a fila quando é um espírito que vem com um objetivo superior. Aí sim, pode ser que ele não é nem furar a fila. Ele vem até convidado para fazer com que essas filas andem até mais rápido. E a gente aproveite o máximo para não entrar nela tão cedo. Não é isso? Porque a gente aprende também no plano espiritual, gente. A gente aprende também em outros mundos que estão equitativamente ligados ao nosso. A gente não necessariamente vinha aqui na Terra, não. A gente às vezes vai para outros mundos também, fazer uma temporada, uma reflexão.
E enquanto a gente tiver conteúdos em nós ligados ao instinto, precisaremos reencarnar aqui na Terra de vez em quando para avaliar esse nível de instinto ainda em nós. Por isso é que existe essa diversidade, né? Diversidade de, vamos dizer assim, de pessoas, de níveis de consciência diferentes. E é nessa diversidade que a gente aprende. Tá? Então, viver na Terra é uma oportunidade única para os espíritos desencarnados. Né? Muitos querem aqui vir para poder testar esse nível, né, de instinto, se está muito pesado ainda, para eles alçarem voos mais altos. Porque a Terra ela não se encerra, é o único globo presente no universo com vida. Né? Tem outros ambientes que a gente precisa conhecer, mas para isso a gente precisa ter bagagem espiritual para quando chegar lá a gente não ser atropelado pelos nossos instintos. Né? Como eu vou viver num ambiente onde já tem espíritos que tratam a sexualidade com amor, com respeito, e a gente ainda está carregado de desejos? Como é que eu vou me encontrar num ambiente desse? Né? E assim os outros vícios, né? Outras paixões que ainda nos prendem aqui e que a gente precisa trabalhar para alçar dimensões melhores. Né? Então, aqui a gente lida muito com a tempestade que é o medo, as aflições, as crises da alma, os momentos em que a fé vacila. Olha, a fé vacila, que é outro tema maravilhoso, né? Que é a fé. Eu digo assim, ainda é uma ferramenta que eu chamo fé de ferramenta, porque os espíritos chamam de sentimento. Mas ela, para mim, assim, é uma ferramenta que a gente ainda não sabe usar. E quando a gente usa, a gente só quer usar para a gente, para interesse próprio, de forma egoísta. Eu tenho fé que vou conseguir isso, eu tenho fé que vou superar tudo. A gente nunca usa a fé para ajudar as pessoas, porque Jesus trouxe isso de novo para a gente. O que foi que Jesus trouxe de novo? A forma como usar a nossa fé. Né? E a gente não sabe usar a fé só exclusiva. A fé é minha, só para poder ter um bom emprego, né? Uma boa colocação na sociedade, não faltar dinheiro. Então, a fé ainda é uma ferramenta mal usada por nós, pelo nosso egoísmo. Quarto, o medo dos discípulos. Né? O Evangelho diz, mestre, não se te dá que pereçamos. Observe, eles estavam com Jesus no barco, mas ainda tinham medo. Isso nos ensina que estar próximo da mensagem do Cristo não significa ausência imediata de insegurança. Jesus queria ensinar aos discípulos que eles tivessem fé, confiança neles próprios e acreditassem nele, em Jesus e no Pai. Então, isso é a ideia nova que Jesus traz para a gente. Naquele tempo, a gente acreditava mais nas oferendas que a gente dava aos deuses, achando que se ia agradar ou não. Né? Jesus rompeu até no meio, né? Vou usar no meio religioso, na mentalidade do povo daquela época. Então, ele rompeu essas tradições, ele traz algo novo. Né? Ele traz aquela ideia de o melhor sacrifício é você doar-se. Né? Coisa que a gente não faz. Né? Claro que cada um tem a sua forma de aceitar e absorver essa ideia do Cristo. Mas como a gente vai elaborar, isso é muito pessoal e íntimo. E nós não temos direito de julgar nem condenar ninguém. Como ele vê ainda esse estímulo que Jesus deu para que ele começasse ali a fomentar nele e exercitar a fé. Então, todo mundo, todas as pessoas que utilizam dessa ferramenta chamada fé, é respeitável e louvável, porque é a forma como ele aceita, ele encara e ele começa a dar seus primeiros movimentos. Assim somos nós também. E vou lhe dizer que de forma
muito equivocada, gente. Mas nós estamos na doutrina espírita, que também não é a melhor escola de nenhuma, ela apenas é uma doutrina que nos mostra algo mais real, né? Tirando as fantasias, as superstições, e nos faz buscar um raciocínio mais lógico diante de tudo que acontece na nossa vida. E principalmente a relação que tem entre o mundo espiritual e o material, coisas que a gente ainda brinca muito, fantasia, como se fosse um verdadeiro carnaval, com todo respeito a todas as religiões, porque nós também fazemos isso. Também fazemos. Precisamos tirar essas fantasias, as máscaras que construímos durante essas reencarnações, esse período histórico da humanidade, e ver, né, o plano espiritual como uma relação normal, né? Relação normal. Eu mesmo, em particular, aqui, quando eu me dirijo a alguns espíritos pedindo ajuda, eu não faço mais aquelas formas ritualísticas de ter uma prece, não. É um diálogo. Diálogo, né? O Espiritismo me ensinou isso. Um diálogo. Eu queria fazer uma prece para Dr. Bezerra. Aí você chama. Se o sentimento for sincero, a espiritualidade vai ouvir. Doutor Bezerra, eu estou passando por uma situação, né? Até o Jesus também, Jesus, mestre, que situação é essa? O que pode ser feito? Né? Mas não, a gente ainda precisa de fórmulas, né? Fórmulas. E aqui vou citar um exemplo. Uma vez um palestrante, ele estava contando que alguém ligou para ele era um médico, e ele tinha que dar uma assistência num lugar e ligaram para ele dar assistência em outro. Ele aí citou o nome de um espírito que é médico e pediu: fulano, me ajude porque eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Você pode ir lá dar uma assistência a esse espírito? Então, esse jovem que está com esse problema. Resultado, meia hora depois, a mãe ligou dizendo que o menino já estava bom, que ele não se preocupasse mais, e ele foi dar, né, a assistência no primeiro caso. Então, o que é isso, senão a consciência de que o plano espiritual está conosco? E aí ele usou de um recurso simples, onde a fé dele já desenvolvida, racional, dentro da ideia espírita, como ela é proposta para a gente, é libertadora. A gente sai daquelas ritualísticas, né? Não perde tempo, é mais ágil, com todo respeito a todos eles, a todos. Respeito àquele que acende uma vela, respeito àquele que ainda usa de presentes da espiritualidade. Isso tudo é válido, gente. É a forma como a pessoa expressa a fé dela. A gente não pode criticar nem julgar. Todas são válidas. Então, nós espíritas temos, assim, não é melhor, não vou dizer que esse método é o melhor. Ele é mais curto, né? Ele é mais dinâmico, né? Porque já pensou você numa ação dessa de auxílio a alguém, a 2 pessoas ao mesmo tempo, e você não tiver o recurso espiritual, e você parar para botar, né? Ter uma regra para ali pedir uma, né? Como a gente aprendeu, regras para orar, perder tempo. A mente conectada, ela é mais rápida e dinâmica, né? Desculpe se eu estou me alongando aqui, mas a gente já está chegando no final. Ainda tem muito tempo, Adson? Quando estiver perto, você me avisa, meu amigo. Tá, sugiro mais 11 minutos, eu acho que entrar nos comentários. Aqui. Então, muitas vezes, frequentamos a casa espírita, fazemos oração, estudamos o evangelho e ainda assim sentimos medo, porque a fé verdadeira não nasce instantaneamente. Ela amadurece nas experiências. Jesus dormindo na polpa. Este é um detalhe profundamente simbólico. Enquanto o mar se revolta, Jesus dorme. Por quê? Porque o Cristo sabia que a tempestade não tinha poder maior que a vontade divina. Enquanto os discípulos enxergavam o caos,
Jesus enxergava o controle espiritual da vida. Quantas vezes pensamos que Deus nos abandonou, quando, na verdade, Ele apenas espera que descobramos a força da fé dentro de nós. E muitas vezes a tempestade está dentro de nós, gente. Quando a gente busca esse equilíbrio, esse entendimento, né, a gente supera todos os desafios externos, seja ele qual for. Né? Cala-te, aquieta-te. Então Jesus se levanta e diz ao mar, cala-te, aquieta-te. E tudo se faz em bonança. Na interpretação espírita, o maior milagre não foi acalmar o vento exterior, foi ensinar o ser humano a acalmar o próprio mundo interior, perder o medo. Então, esse ensinamento que Jesus traz não é só para os discípulos, não, que estavam ali vivendo uma experiência real. Mas nós vivemos as nossas experiências de cada dia. E nós trazemos essas reflexões, trazemos essa postura, essa confiança plena em Deus. Né? Porque existem tempestades fora de nós e dentro de nós também. E as interiores costumam ser as mais perigosas. Ansiedade, revolta, orgulho, desespero, culpa, ódio, medo do futuro. O Cristo continua repetindo para cada um de nós, aquieta-te. Mas não é o mundo lá fora, é o mundo interior de nós mesmos. Por que sois tão temerosos? Jesus pergunta, como não tendes fé? A fé na visão espírita não é crença cega, é confiança consciente nas leis divinas. É compreender que nenhuma dor é inútil, nenhuma lágrima é ignorada, nenhum sofrimento é eterno. A reencarnação nos mostra que a vida não termina na tempestade. Né? Sempre há bonança, sempre há a mudança, né, de pensamento, de ideia, de postura. Então, a cada reencarnação, com certeza, a gente aprende um pouco, mesmo quando somos preguiçosos. Né? Às vezes a gente tem uma vida, como os espíritos falam, não sai do lugar, repetiu a mesma coisa. E atrás a gente não volta, isso é verdade. A gente fica ali porque encontrou um lugar tranquilo, estável, sem preocupações, sem desafios, então a gente fala aquela expressão nordestina, né? Amarro o meu jeguinho na sombra, deixo ali, está tudo bem. Então, o espírito continua, a cada desafio pode se transformar em crescimento. Todos nós enfrentamos mares revoltos, luto, desemprego, enfermidades, depressão, solidão, conflitos afetivos. Mas o Evangelho nos ensina, o medo diminui quando permitimos que o Cristo conduza nossa embarcação. Como fazer isso? Através do trabalho, na oração, na vigilância mental, na reforma íntima, na caridade, no estudo e na confiança em Deus, que é o espiritual. Reflexão espírita profunda, gente. Às vezes pedimos, Senhor, tira-me da tempestade, mas frequentemente Deus responde, não, eu vou ensinar você a atravessá-lo. Olha que maravilha, gente. Deus não afasta de nós aquilo que nós precisamos passar para aprender. Então, Ele não vai tirar. Ele vai dizer assim, eu vou ensinar você a atravessar. Porque espíritos fortes não nascem em mares calmos. E nós estamos vivendo momentos difíceis, né? Como a maioria dos espíritas fala, desafiadores. E compete a nós, cada um de nós, refletir sobre essa parábola, porque ela é esclarecedora, ela é consoladora e forte, ela é muito forte. Então, as grandes almas são moldadas na dor, na renúncia, tá vendo? Na dor, não é no sofrimento, porque sofrimento não faz ninguém evoluir. Sofrimento só faz deixar a gente quieto, parado no lugar, esperando que a saúde venha logo para a gente voltar a trabalhar. Então, o sofrimento, ela estagna a pessoa. Né? Então, que nós não fiquemos no sofrimento. Fiquemos, às vezes, na dor, e quando a gente aprende a lição, a gente sai dela.
Porque tem isso também, às vezes a dor vem, eu não aprendi com ela, então ela se repete. Entendeu? Ela fica por mais tempo perdurando. Tem essa questão também. A dor vem, mas a gente tem que aprender o máximo que ela tem que nos ensinar. Então, as grandes almas são moldadas na dor, na renúncia, na perseverança, na disciplina, na superação. Encerramento, né? Reflexão. Talvez hoje existam pessoas aqui vivendo grandes tempestades. Talvez alguém esteja cansada, desanimada, emocionalmente, ferida emocionalmente, pensando que não conseguirá continuar. Mas o Evangelho desta noite nos lembra: o Cristo continua dentro do barco. E nenhuma tempestade é eterna. Depois do vento vem a bonança, depois da noite vem o amanhecer, e depois do medo vem a fé. Fechamento final. Que possamos sair desta reflexão lembrando: o barco pode balançar, as ondas podem crescer, o vento pode assustar, mas quando Jesus está na embarcação da alma, o destino final sempre será a paz. Quem aprende a confiar em Deus navega além do medo. Muita paz e obrigado, equipe, por nos escutar e por nos fazer útil, né? E vamos ser o livre pensador, né? Vamos refletir sobre as passagens de Jesus, porque elas são poderosas. Ela tem um ensinamento muito particular. Além dela trazer a simbologia, né, da cátedra, ela tem uma lição muito particular. E eu espero que todos vocês, a partir de hoje, leiam mais as parábolazinhas de Jesus e façam essa transposição. Muita paz e Jesus abençoe a todos. Muita gratidão a todos. Excelente. Excelente, Alberto. Eu, particularmente, foi uma mensagem que me reforçou alguma coisa importante dentro de mim, porque, particularmente, eu estou me sentindo muito bem depois de ter ouvido esse reforço, né? Esse lembrete importante sobre a fé, sobre a dor. E nós temos 13 minutinhos ainda que vamos buscar aproveitá-lo, vamos aproveitar os finais para quem quiser fazer algum comentário, um acréscimo, uma pergunta. E um pouco antes de terminar, eu vou lhe pedir para fazer uma consideração final de 1 minutinho ou 2, e aí vamos fazer uma prece de finalização. Então, alguém gostaria de fazer uma pergunta, fazer um comentário, fazer um acréscimo? Tem aqui Jairo, Sheila, vai falar. Oi, boa noite. Muito obrigada pela palestra edificante de nós aqui. Eu tinha feito umas pesquisas, né, com a IA. Eu estou geralmente testando, conversando com a IA, né? E sobre esse assunto veio uma pergunta muito interessante. Assim, se a gente pudesse conversar um pouquinho, né? Se o medo deve ser visto sempre como uma imperfeição ou ele tem uma função útil na evolução da alma. Aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Às vezes o limite daquele medo psicológico que a gente tem e também a influência de obsessor na parte negativa, né? Porque às vezes o medo pode ser tanto de uma reação física, bioquímica, quanto uma lembrança, né, do que já aconteceu de alguma forma, né? Se o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso, eu agradeço. Obrigada. Obrigado. Mas seu nome mesmo, como é? Porque está escrito Jairo. Sheila. Sheila, muito obrigado pela sua pergunta. Eu não sei se eu vou responder à altura, né? Se eu não conseguir, alguém pode acrescentar. Mas eu penso que medo não é imperfeição.
Medo é um processo natural que todos nós vamos ter. E só vamos deixá-lo de ter quando a gente chegar no estágio máximo evolutivo, que está muito, muito, muito. É uma coisa assim. Por que eu digo que ela não é uma imperfeição? Porque tudo que é novo é desafiador e a gente tem medo do que é novo. Mas depois, quando a gente se ambienta, quando a gente vai criando habilidades, confiança e usando essa fé que Jesus propõe, os obstáculos somem. Aquilo que era novo passou a integrar em nós e a gente supera. E assim vai ser na nossa escala evolutiva. Sempre o que é novo causa aquele medozinho, né? Eu mesmo, quando comecei aqui, me propus a fazer a palestrinha aqui, eu senti um medo. Mas depois eu disse, não, eu tenho que fazer o trabalho, eu já li, pedir ajuda à espiritualidade para me inspirar e que eu erre menos possível e que eu leve a mensagem. Então, tudo isso faz parte do nosso processo de aprendizagem. Éramos assim na idade da pedra também, o raio caía, a gente tinha medo. Depois que a gente acostumou e sabe o que é o raio, a gente tem os cuidados, não precisa mais ter medo de raio, né? Então, é desafiador, porque tudo que nos causa medo é preciso a gente vencer. Isso aí, sim, vai exigir da gente esforço, coragem, bom ânimo, determinação e confiança. Confiança em quê? Em Deus, que a gente não está só. Agora, eu penso assim, o maior medo a gente tem é de nós mesmos. É quando a gente sabe que está errado e cometeu uma coisa errada. E a gente vai agora o que ali? Responder pelas consequências. Esse é o maior medo que a gente tem. Esse erro, né, de errar e responder por ele. Eu tenho medo desse medo. Né? Eu usei o termo certo? Eu tenho medo desse medo. Eu tenho medo disso, gente. Daquilo que eu fizer, eu ir de encontro à lei de Deus e ali eu tenho que responder. Eu tenho medo disso. Então, mas não é imperfeição. É você empregar um termo muito pesado assim. Não, é desafiador. Medo é desafiador. Eu não sei se eu respondi à altura, mas né, se alguém tiver uma outra explicação, pode estar certo também, né? Ou não. Nós estamos aqui para tentar ajudar vocês, meus amigos. Ainda temos alguns minutinhos para uma pergunta rápida. A Eliane pediu a palavra. Vamos ouvi-la. Antes de mim, eu acho que alguém levantou a mão. Foi? Eu acho que sim, não tenho certeza. Quem seria, amigos? Então, já que a pessoa não se... Está franqueada a palavra a quem quiser, tá? Então, a pessoa não se manifestou, eu vou pedir para a Eliana poder falar rapidamente o seu comentário ou pergunta. Bom, boa noite a todos. Eu não tenho nada a perguntar, só parabenizar a excelente explanação, a forma humilde, a forma esclarecedora que Alberto trouxe essa parábola para nós, que para mim foi muito esclarecedora e também consoladora. E eu gostei muito da pergunta não vou lembrar o nome, que está escrito Jair, e não é o Jair, é uma bela senhora. E a da resposta também do Alberto, que eu achei magnífica. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. O medo faz parte de todos nós ainda, seres humanos, em processo de evolução. E o maior desafio é vencer o nosso próprio medo de nós mesmos. Gostei muito disso. Parabéns, Alberto. Parabéns a todos. E boa noite também. Muito bem, Eliana. Nós também agradecemos o seu comentário e que bom tê-la conosco essa noite. Então, amigos, ainda temos 6 minutinhos. Alguém mais gostaria de se manifestar? Então eu quero aproveitar, né?
E vou fazer aqui, Alberto, só um comentário que a fé, para mim, é elemento, assim, de sustentação, sabe? E você trazer essa parábola, você trazer essa pequena experiência do Cristo, nos ajudando a reforçar a confiança, reforçar a fé, para mim, é alimento. Então eu entro nessa semana, naturalmente, com a lembrança, né, da sua explanação, eu entro de uma forma mais suave, talvez, né? E é por isso que eu também reforço as palavras da Eliana e justifico porque fiz esse comentário. Então era isso que eu queria dizer sobre. E se ninguém mais quiser falar, eu quero perguntar se alguém quer fazer a prece final, de forma a encerrarmos os trabalhos dessa noite. O Adson, eu queria fazer umas considerações finais aqui. Por favor. Além, e fazer um apelo também às pessoas. Essa palestra aqui, eu faço homenagem ao grupo e às pessoas que fazem parte desse grupo, que são pessoas que já moram no meu coração já há algum tempinho, e a gente já estuda há muito tempo juntos. Que é a Eliana, que está aqui presente, disse, eu tenho aprendido muito com Disse. Você mesmo, Adson, foi um dos primeiros que eu sempre admirei e admiro até hoje. Tem Agenor, tem Fidelis, tem Valentim. Se eu esqueci algum aqui, me perdoe, mas esse grupo, ele é maravilhoso porque a gente está junto já há um bom tempinho, estudando junto, uns 3 grupos, né? São 3 vezes na semana. E o meu apelo é o seguinte, gente, eu tenho aprendido muito. E se eu fiz essa palestra aqui dessa forma tão natural, eu agradeço a eles, porque eles têm me ensinado, né? E o que eu tenho aprendido no grupo é de que a gente ouvindo o outro, a gente faz aquela garimpagemzinha, vai renovando as ideias, os pensamentos, os equívocos. Então a gente vai se espelhando em cada um deles e a gente vê como isso é enriquecedor. E aí meu apelo é o seguinte, formem grupos de estudo e sejam coesos, sejam determinados, não desistam, porque forma-se no plano espiritual uma coroa de luz, né? Uma coroa de luz, unindo vocês e unindo-nos. E isso é bom, porque Jesus falou assim, o que se une no plano espiritual, se une no mundo material também. Então, nós precisamos manter vivo esse ideal do estudo enobrecedor, porque só quem tem que ganhar somos nós. Sem aquele critério de julgar se fulano falou errado ou não, né? Se fulano está certo ou errado. Não, a gente vai fazendo aquela reflexão. E eu tenho aprendido, e eu sou hoje o que sou nos estudos, graças a essa equipe maravilhosa. Eu só tenho que agradecer a Deus, né? E eu tenho certeza que é um tesouro, né? E vou levar comigo para sempre. Eu quero agradecer a todos eles, né? Porque se não fosse eles, essa palestra não sairia, né? Então, muito grato a todos. Eu queria que a Eliana fizesse a prece. Alguma coisa me pediu aqui, meu coração pediu para ela fazer. Um minutinho, Eliana. Te pedimos as suas palavras. Bom, então, sou grata também a estar nessa sala junto a todos, pessoas que eu não conheço, mas provavelmente que já fazem parte da minha família espiritual. Então, primeira graça, primeiro agradecimento que eu estou fazendo a Deus é por estar com vocês. Vamos então encerrar em nome de nosso Mestre amado Jesus, agradecendo por este momento de estudo, reflexão e aprendizado. Que os ensinamentos aqui compartilhados encontrem espaço em nossos corações e se transformem
em atitudes de amor, de equilíbrio e também de serviço ao próximo. Abençoa cada ser de luz aqui presente, seus lares, suas famílias, fortalecendo-nos para seguirmos firmes no caminho do bem, nessa harmonia de fraternidade em que estamos. Que a paz do Senhor Jesus permaneça conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, assim é. Gratidão.